Olá, queridos ouvintes. Está começando o episódio número 32 da quarta temporada do Ambicast, o meio ambiente em nosso meio. Eu sou o Pedro. Olá, eu sou Marcelo e nós somos estudantes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia. E o episódio de hoje tem o tema Ciência Cidadã e o mapeamento colaborativo. Citizen Science, ou ciência cidadã, é um tipo de ciência baseada na participação informada, consciente e voluntária de milhares de cidadãos que geram e analisam grande quantidade de dados, partilham seu conhecimento, discutem e apresentam os resultados. É uma abordagem que vem se tornando cada vez mais comum no mundo e pode ter uma grande importância para o futuro da ciência, especialmente nas áreas ligadas à ciência da natureza, como a observação de pássaros, astronomia amadora, monitoramento de espécies invasoras e da qualidade de mananciais, dentre outros. Neste episódio, vamos focar na colaboração coletiva para mapeamentos. E para conversarmos e conhecermos um pouco mais sobre o assunto, o Amicast convida o professor João Vitor Bravo. Seja muito bem-vindo, professor. É um prazer recebê-lo. Poderia iniciar nos contando um pouco sobre sua trajetória e área de atuação? Boa tarde, Pedro, tudo bem? Marcelo, boa tarde. Boa tarde aí a Boa tarde. todos os nossos colegas aí que estão escutando o Ambicast. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é uma oportunidade aí bacana, muito legal a iniciativa do pessoal do curso, né, de fazer essa transmissão, né, sempre com conteúdos interessantes aí ao público. Eu acho que da área ambiental, né, eu acho que existe um grande avanço aí para não só para vocês, né, como produtores aí do conteúdo, mas também como para toda a comunidade. É um trabalho muito importante. Então eu queria começar parabenizando vocês. Né? Bom, da minha formação, né, eu vou falar um pouquinho da minha formação acadêmica, de onde eu vim e o que eu faço hoje, né? Eu sou geógrafo, eu sou bacharel licenciado em geografia, né, e fiz o mestrado e o doutorado em ciências geodésicas, que é uma área que contabiliza aí para sua existência, né, outras grandes áreas, pequenas áreas ou sub-áreas, né, que seria a fotogrametria e sensoriamento remoto, seria uma área, cartografia e SIG outra área e a geodésia outra área. Né? Então, basicamente, são essas áreas que compõem as ciências geodésicas. Né? E a minha formação em específica dentro da área de cartografia e SIG, né, alguma interface com sensoriamento remoto, mas mais dentro da área de cartografia e SIG. Né? E eu sou professor aqui na UFO desde 2017, né, e atuo aqui no Instituto de Geografia. Eu oriento trabalhos aí no programa de pós-graduação aqui na Geografia, né, no programa de pós de Geografia, e também no ICIAG, no programa de qualidade ambiental, né, e faço participações aí em trabalhos também, com orientação em trabalhos fora daqui da UFO, né, como o meu antigo grupo de pesquisa, por exemplo, lá na UFPR. Né? Então, a minha formação eu fiz, a inicial foi na geografia na Estadual de Maringá, na Universidade Estadual de Maringá, e o mestrado e doutorado foi na Federal do Paraná. Né? Então, eu tenho, esse é o meu caminho, minha trajetória. Né? Hoje em dia, eu tenho pesquisado com os meus alunos aqui, né, alguns temas que fazem interface, né, com a cartografia, uma interface talvez um pouco maior em alguns casos e um pouco menor em outros, né? Então, por exemplo, tem alunos que estão pesquisando aí a segurança hídrica, né? E a gente tenta entender, né, quais são os problemas que acontecem, né, com a sociedade, né, de certa forma que impactam ou que geram impacto na segurança hídrica, né, o uso da terra errado, ou enfim, uma série de questões, né, que culminam aí nos problemas ambientais que a gente tem sofrido hoje em dia. Então, a falta de água, enfim. Então, a gente tem que estudar esses elementos aí que propiciam, infelizmente propiciam, né, os perigos aí sobre a segurança hídrica do nosso país, da nossa região especialmente. Né? Outra coisa que eu tenho pesquisado, que eu tenho trabalhado com os alunos, seria a tal da cartografia emocional, né, que a gente tenta utilizar isso para fazer mapeamento de regiões, geralmente em áreas urbanas, né, para auxiliar o planejamento urbano, né, a gente tenta entender qual que é o sentimento dos cidadãos, né, em relação à cidade, né, então
por exemplo, áreas que as pessoas sentem mais medo, né? Por que será que a gente tem medo naquela área? Né? A gente tem que investigar essas questões do vínculo afetivo da pessoa com o lugar, né? E o que motiva esse tipo de vínculo afetivo com aquele lugar, né? De certa forma, para auxiliar o poder público a atuar naquela região para mitigar o problema que existe lá, por exemplo, de segurança pública. Né? Então, esses são temas aí que são recorrentes, mas a veia principal da minha formação, né, falando um pouquinho disso já, né, seria o mapeamento colaborativo, né, que é talvez o tema aí da nossa discussão, né, de hoje. Bem, é isso mesmo, professor. Primeiro, mais uma vez eu quero reforçar aí o agradecimento que o Ambicast faz ao senhor pela colaboração conosco, e é uma honra estar ao lado do senhor. Para a gente entrar um pouquinho nesse assunto de mapeamento colaborativo, né? Primeiro a gente precisa saber, né? O que é o mapeamento colaborativo e como que é que funciona esse processo. Então, Marcelo, é uma honra eu estar aqui com vocês, né? Fazendo ajudando vocês de alguma forma e assim, podendo pensar e conversar a respeito desse assunto, né? que eu gosto bastante. Né? Então, o mapeamento colaborativo, né? Ele é um elemento interessante que surgiu na cartografia aí, lá por volta do começo da década de 2000 aí, né? A gente tem aí os primeiros sistemas de mapeamento colaborativo que surgiram, né? Nessa época, de 2004, 2005, 2006, né? Enfim, a gente começou a entender, né, que havia a possibilidade da descentralização da produção de dados espaciais, né? Que antes acontecia principalmente com profissionais, né? Profissionais formados na área, com educação formal na área, né, de cartografia e SIG, né, que é um movimento que aconteceu aí na década de 80, 90, né, enfim, a gente tinha muito profissional envolvido, né, a produção da informação espacial estava centralizada no profissional. Né, com a internet, a popularização dos computadores, né, pessoais e a internet, né, a evolução da própria dinâmica de uso da internet e dos computadores pessoais permitiu que o mapeamento colaborativo surgisse. Né? As pessoas começaram a produzir informações para a internet, por exemplo, com a Web 2.0, a gente começou a poder criar conteúdo na internet, né? E naturalmente sites, enfim, começaram a surgir algumas redes sociais, a gente começou a poder interagir com o conteúdo na internet, né? E não ficou diferente, não foi diferente para a cartografia, né? Então as pessoas, além de usar os mapas que estavam disponíveis aí no início da década de 2000, né? As pessoas começaram a tentar produzir informação, produzir dados espaciais, né? Então isso, com o rol de tecnologias que a gente tinha, né, disponível, telefone móvel, melhorando a qualidade, né, robustez dos produtos que a gente tinha, né, tecnológicos, né, permitiram que a gente começasse a produzir informações espaciais. Né? Tanto que qualquer dispositivo móvel hoje tem um sistema de navegação, né, acoplado a ele. Né? E isso permite que a gente se posicione no espaço e também permite que a gente faça um mapeamento dos elementos que estão no espaço geográfico. Né? Então, de certa forma, né, o mapeamento colaborativo ele é essa possibilidade que se abriu dentro da cartografia por conta das tecnologias de informação, né, que começaram a adentrar a vida das pessoas cada vez mais, né, as pessoas se familiarizaram com essas tecnologias e elas conseguiram, de certa forma, usar e começaram a se interessar em produzir e interagir com o dado de forma diferente do que se fazia, né, antes, né, quando a gente tinha a tal da Web 1.0, que o laço de interação era muito limitado. Né? Então, com a Web 2.0, tecnologias favorecendo tudo isso, as pessoas começaram a produzir dados espaciais. E, além de produzir, as pessoas queriam disseminar, disponibilizar. Né? Então, se você queria mapear a região da sua casa, né, você não tinha uma plataforma específica que permitisse isso acontecer. Né? Mas você tinha um sensor, você tinha um celular, você tinha um dispositivo móvel, né, que você conseguiria fazer esse mapeamento. Então, essa motivação toda, né, e esse arcabouço tecnológico todo permitiu que se criassem sistemas de mapeamento colaborativo como o OpenStreetMap. Né? Então, nesses sistemas, nesse modelo de mapeamento, né, que aí seria a conceituação mesmo desse elemento, né, com esse elemento, né, o mapeamento colaborativo, a gente consegue disponibilizar, disseminar dados espaciais, né, de forma
constante para as pessoas, né? E assim o cidadão começa a ser o sensor também, né? Então tem até uma boa referência que é do Goodchild, né? Ele coloca lá que a grande máxima dele lá é que os cidadãos viravam sensores, né? Com essas tecnologias e os cidadãos sensores dentro da área da cartografia produzem dados espaciais e disponibilizam nessas plataformas de mapeamento colaborativo. Então, o mapeamento colaborativo é esse processo no qual as pessoas comuns, sem formação, sem educação formal na área de cartografia, elas produzem dados espaciais, né? De certa forma, popularizam, né, o uso da informação espacial, que está cada vez mais aí no nosso dia a dia. Né? Sempre o dado espacial aí está... É difícil hoje, eu falo até para vocês, né, geralmente em aula, né, que eu falo que é complicado hoje, a pessoa que nunca usou dado espacial, isso é difícil, né? Todo mundo usa um Google hoje para ir até uma padaria, para ir até uma farmácia, achar um caminho, mas o que não acontecia antigamente. Né? Então, isso tudo favoreceu o acontecimento do mapeamento colaborativo no mundo, né? E na cartografia, especialmente, a gente gosta muito de estudar isso. Né? Hoje é um dos tópicos aí, talvez, mais estudados recentemente aí pela cartografia, fora outros tópicos, né, que tem, mas esse é um dos tópicos muito, muito, muito estudados hoje. Então, eu ia citar exatamente isso. Antigamente as pessoas não tinham tanto contato com o mapeamento como existe hoje. E isso transformou a vida das pessoas. Isso na década de 2000, que é essa geração mais nova, né, que eles já têm um contato muito maior com os mapas, muito maior com o mundo digital em sua volta, e isso produzindo informação. Talvez seja esse o grande boom do mapeamento colaborativo, essa proximidade com essa nova geração que está fazendo esse crescimento? Pode ser, né? É um dos elementos que favorecem isso acontecer, né? Essa geração que já nasceu com o celular na mão, já está com os conceitos de Web 2.0 para eles, né? Que é essa web mais democrática, né? Que permite que as pessoas permite que as pessoas façam, né? Interajam com o dado de uma forma diferente, que as pessoas produzam dados também, né? Porque as pessoas não produziam dados. Na década de 90, a gente só usava o que estava no site, o laço, o máximo que tinha ali era um hiperlink para você consultar outro site, né? Enfim, né? Quando a internet permitiu acesso, né? Quando a internet de escada estava funcionando direito, né? Mas com o Web 2.0, né? E as pessoas começaram a interagir muito mais, a tecnologia entrou muito mais na vida das pessoas, e essa geração nova, né? Que já nasceu com o celular na mão, já começou a interagir desde sempre, com essa forma, com essa característica democrática, né, com a internet, né, com certeza é um fator aí preponderante para a gente ter hoje em dia o boom, né, dessas tecnologias e desse mapeamento colaborativo acontecendo, né, cada vez mais com mais força. Então, com certeza, acredito que sim, Marcelo, a gente tem aí na conjuntura, né, desse cenário aí da tecnologia propiciando a cultura do uso, né, cada vez mais enraizada aí na vida das pessoas da nossa sociedade, né? Os jovens hoje praticamente se comunicam via WhatsApp, né? Você senta às vezes numa mesa, num bar, alguma coisa, você vê todo mundo falando no WhatsApp, ninguém conversando. São raros os casos, né? Mas a gente vê ali o pessoal com o celular na mão, tentando se comunicar com o mundo através da tecnologia. Então, com certeza, essa cultura de uso cada vez mais prolongada e assíduo das tecnologias de informação, as características da internet e as características da própria sociedade que a gente vive hoje, né, elas permitem sim que o mapeamento colaborativo siga e prossiga e com certeza vai prosseguir muito mais tempo aí na nossa vida. Eu gostei muito da sua fala de democratização da informação, porque eu acho isso tão importante. Sabe, no meu ponto de vista, eu acho importante. A democratização da informação é o que produz o mundo atual. Sem ela, nós não teríamos essa colaboração e democratização dos dados, nós não teríamos, eu acredito que não teríamos a tecnologia que nós tínhamos hoje. Né? Com certeza. O acesso à informação é uma coisa que, bom, a lei já pede, né, para a gente fazer isso, né, que
se produz aí em alguns públicos tem que ser, né, público, né? Tem que as pessoas têm que acessar, né? Então, assim, a gente tem uma série de evoluções que aconteceram, né? E demonstra a importância do acesso à informação, que é, inclusive, a informação espacial, né? A informação espacial que hoje está na vida das pessoas de forma muito presente, né? A gente vê todo mundo usando um mapa de alguma forma, né? Volto a dizer, é difícil a pessoa que não usa não acessa ali um mapa pelo menos uma vez ou outra no dia, né, para se deslocar no espaço ou fazer alguma consulta, até para pedir uma comida no iFood, né, a pessoa dá uma olhada onde é o restaurante, ou, enfim, né, a pessoa é comum a gente usar mapa hoje, né, o que não era no passado, né, então o acesso à informação, com certeza, permitiu que as pessoas se informassem cada vez mais, né, entendessem um pouco mais da tecnologia, interagissem com os produtos, né. O acesso à informação também permite que a gente produza uma tecnologia muito mais acessível às pessoas, né? Por exemplo, essa história de dados abertos e tecnologia aberta, livre, né? Enfim, eu, por exemplo, gosto muito de usar software livre e dados que são abertos, que podem ser reutilizados, enfim, né? Eu vejo um ganho, na prática, eu vejo um ganho muito grande, por exemplo, a formação dos alunos que eu trabalho aqui dentro da universidade, né? Porque isso é democratizar. Antes era uma caixa preta fechada, né? Assim, as pessoas, para fazer um mapa, tinha que comprar um software muito caro. Hoje em dia a gente pode usar um software que é livre, né? O QGIS, por exemplo, né? Que é livre, né? Então a pessoa consegue aprender a produzir tecnologia. Então um aluno de engenharia que tem acesso à tecnologia, né? Ele vai conseguir produzir. Então, claro, ele vai também alimentar essa roda aí de promoção de uso da tecnologia, de uso, enfim, vai conseguir inventar coisas novas, resolver problemas com mais criatividade e acessar também, né, permitir que as pessoas acessem esse conhecimento de forma mais importante para a evolução da própria sociedade. É uma roda que vai girando, né, vai girando sozinha, né, realimentada, retroalimentada. Muito interessante, né? Eu sou dessa geração mais nova que cresceu com a internet e acaba que um conceito que a gente vê muito hoje em dia é esse de ciência cidadã, né? Que o cidadão se torna participador ativo nas discussões, nas pesquisas, na coleta de dados. E os mapas colaborativos entram muito nisso, né, professor? Eu gosto de usar a definição lá do Gutierrez, né, que ele coloca lá que os cidadãos são sensores, né, do ponto de vista da cartografia, né? Mas do ponto de vista geral, hoje em dia, o nosso celular está coletando dado direto, né? Enfim, a gente fornece dados aí para várias empresas, né? Enfim, então, nem sempre esse mapeamento é só colaborativo ou voluntário, como a gente diz, né? Tem várias outras vertentes aí que a gente não precisa entrar, né? Mas nesse caso, né, quando a gente tem aí o cidadão, né, interessado, né, quando a gente fala ali o cidadão como sensor, né, interessado também, engajado em disponibilizar algum tipo de informação, né, seja voluntariamente ou não, né, a gente está produzindo dado, e esse dado pode ser usado para abastecer pesquisa científica, pode ser usado para abastecer estudos N, né, que a gente produz dentro da universidade ou fora, né, ou as empresas fazem estudos particulares com esses dados que a gente fornece, né. Então, de fato, o cidadão sensor, né, ele é o motor aí não só do mapeamento colaborativo, mas de todo esse engajamento, né, que os cidadãos têm hoje em dia, né, com a internet, né, com a produção de dados que a gente vê hoje. Então, o cidadão ele é parte desse processo, né, com certeza, né, e às vezes mesmo sem saber que está produzindo, ele produz, né, então ele é parte do processo hoje em dia, não tem jeito de escapar, né. Eu falo isso, né, pode até gerar uma insatisfação ou uma sensação de perigo, né, nas pessoas, porque quando a gente fala sobre o acesso ao que a gente produz aqui, né, ao dado que a gente está produzindo aqui, eu falando aqui perto do meu celular, eu já estou produzindo algum tipo de dado para alguma empresa que tem acesso ao microfone do meu celular, né. Então, a gente entra nessa questão de segurança, né, segurança a informação que a gente produz, né, sei lá, será que o que eu estou produzindo aqui vai ser usado
da forma correta, né? Será que vai ser usado de uma forma distorcida? Será que eu vou favorecer alguém, né, falando o que eu estou falando aqui, ou produzindo dado espacial dessa forma? Então, a segurança também, nesse ambiente, né, de cidadãos como sensores, né, é um tema muito legal também de se trabalhar, de se pensar, né, porque é muito atual, né? A gente só pode pensar nisso agora que a gente produz dado em todo lugar, a todo momento, né? Principalmente com os celulares. Então, essa é uma ideia bastante interessante sobre o ponto de vista ético, né? A gente tem essa questão de dizer, eu faço uma ciência colaborativa, seja ela mapeamento ou qualquer outra, mas a colaboração ela passa pela vontade daquele que dá, né? Pelo menos eu penso assim, né? Eu estou colaborando por minha vontade. A contrapartida, existem informações que não são dadas de bom grado, sim através de informações que são retiradas dos próprios aparelhos que a gente utiliza como comunicação no mundo atual. E existe essa... Como que o senhor vê essa inconsistência assim, entre de colaborar ou não colaborar e continuar oferecendo esses dados? Eu acho que é impossível a gente correr dessa tecnologia, né? Assim, a não ser que eu jogue o celular fora, e aí eu vou voltar para os tempos pretéritos aí, talvez cozinhar com lenha, fazer, sabe, deixar de usar uma série de produtos que eu uso hoje até de dar aula, né? Porque é complicado, né, a gente correr. A gente está aqui numa plataforma que pode, de certa forma, estar coletando dados. Então, hoje em dia, é impossível a gente correr disso, né? Seria viver um mundo paralelo aí. Eu acho que não tem como, né? Agora, a gente pode se cercar aí, de certa forma, não de produtos, como que eu posso dizer? A gente pode se cercar de... chaves de segurança ou estágios de segurança. Tecnologias, chaves de segurança, coisas algumas travas, né, que podem permitir que a gente não forneça dado quando a gente não quer, né? Então, por exemplo, sei lá, às vezes desligar o celular de vez em quando, ou parar de desligar a internet do celular um pouquinho de vez em quando, enfim, eu acho que isso tudo... Mas, assim, é difícil, hoje em dia é muito complicado a gente não fornecer dado, né? Eu acho que até contraproducente a gente ficar desligando a internet toda hora, ficar desconectado, enfim, eu acho que eu gosto de ficar conectado, né? Então eu falo que não é... Eu não vejo uma saída muito grande. A não ser, assim, claro, né? A saída seria você ler agora todos os termos de uso, ler todos os termos de uso e aceitar ou não que você vai usar, né? Eu acho que esse é o principal caminho aí, naturalmente, que a gente vai. Mas se você ler os termos de uso, eu acho que você não vai usar nenhum aplicativo, WhatsApp, você não vai usar Instagram, não vai usar mais nada aí, porque tudo tem acesso ao seu celular como um todo, ao que você está pesquisando, ao seu microfone, à sua câmera, né? Então, tudo isso é complicado a gente fugir hoje, né? O que é interessante, né, é que a gente consegue, na pesquisa científica, reconhecer, às vezes, e fazer a diferenciação do que é colaborativo, que seria uma coisa talvez um pouco maior, né? Porque, de certa forma, é uma colaboração, né? Quando você colabora com alguma coisa, pode ser voluntária ou involuntariamente, né? Você está colaborando com alguma coisa, pode ser voluntário ou involuntariamente, né? Sem você saber se está colaborando, às vezes, com o caos, ou se está colaborando com uma coisa boa, né? Sem saber, né? E aí vem a definição do que é, por exemplo, o conceito de VDI, né? Que o VDI seria, dentro do mapeamento colaborativo, quando a pessoa se voluntaria de fato, né? O VDI seria a informação geográfica voluntária, ou o VDI é o termo em inglês, né? VGI, né? Então, aqui em português, a gente não fez uma tradução muito boa ainda para esse termo, né? Mas quando a gente coloca o VDI, né? Que é esse mapeamento voluntário, né? É que quando a pessoa está fornecendo de forma voluntária mesmo dado, né? E dentro do voluntariado tem diversas motivações aí. Eu posso ser uma pessoa que me voluntario a fornecer dados, né? Eu estou consciente do que eu estou fazendo, né? Mas porque eu tenho, sei lá, eu sou altruísta, né? Eu estou lá fornecendo dados porque eu quero o bem das pessoas, eu quero mapear o mundo, deixar as pessoas terem acesso a dados, né? Posso ter, dentro do VDI, eu tenho pessoas que colaboram com as plataformas de mapeamento colaborativo, porque elas é tipo uma gamificação, a pessoa gosta de fazer aquilo, brincadeira, tem ranqueamento de quem fez mais as coisas, quem fez menos e assim por diante.
Tem pessoas que usam a plataforma, né, para divulgação de trabalhos, tem gente que vai lá, vai mapear determinados locais para fazer rota com bike depois, enfim, então tem várias motivações, né, dentro do voluntariado. Então, o mapeamento colaborativo, né, ele pode ser voluntário ou não, né, então, assim, é uma coisa bem abrangente e é bacana, né, e tem pesquisas para cada motivação dessa, tem, enfim, né, como nós, cientistas, né, dessa área, né, a gente estuda, né, o mapeamento colaborativo de uma forma um pouco mais ampla, né, o VDI também é uma coisa que nos instiga muito a entender, né, esse processo que torna a pessoa um voluntário a fornecer esses dados, né. Talvez pessoas que já entendam, né, essa dinâmica, né, de disponibilização da informação, que isso vai gerar algum tipo de ganho para a sociedade, né, enfim. Então, é muito bacana também esse aspecto sociológico aí do mapeamento colaborativo, do VDI, enfim, acho que isso tudo é muito rico, assim, para a gente entender qual que é a dinâmica também do uso da internet, né? Isso é legal, né? Porque esses sistemas, geralmente, esses sistemas de mapeamento colaborativo estão todos aí na internet. Então, é muito legal para a gente entender como que é a dinâmica de uso da internet das pessoas, né? E o mapeamento hoje colaborativo pode ser uma ferramenta legal aí para a gente entender isso. Quais as principais bases de dados? Aonde que se pode se encontrar uma grande quantidade de dados oriundos desse conjunto colaborativo? A gente tem hoje, Marcelo, é legal essa pergunta, mas assim, a gente tem hoje assim, segmentos, né? A gente tem plataformas que são para mapeamento de aspectos específicos da paisagem, né? Sei lá, tem gente que trabalha com mapeamento de pássaros, tem plataforma para isso, tem gente que trabalha, sei lá, com mapeamento do crime, tem plataformas para isso, né? Mas a maior plataforma que hoje em dia a gente usa para trabalhar com mapeamento colaborativo, VDI, essas coisas, né, é o OpenStreetMap. Né? O OpenStreetMap porque ele é a plataforma aí que iniciou. Antigamente tinha o Wikimapia, mas o Wikimapia, que foi feito por uns russos, aí, o OpenStreetMap é do pessoal da Inglaterra, tá? E o Wikimapia era de uns russos, né? E foi uma plataforma que foi muito abastecida também, né, o Wikimapia, né? Mas se desvirtuou aí no meio do caminho, né? Saiu um pouco do rumo desses dados abertos e colaborativos e se vendeu para algumas questões de dinheiro aí, o pessoal parou de usar, abastecer essa plataforma, né? E o OpenStreetMap hoje em dia é a maior plataforma de mapeamento colaborativo do mundo, né? Inclusive ele é usado aí para abastecer repositórios de dados oficiais aí em alguns lugares do mundo, né? Os Estados Unidos mesmo usa, o Brasil tem tem usado para algumas aplicações, enfim. E na pesquisa, né, o OpenStreetMap tem ajudado a gente bastante também com essa lacuna de dados espaciais que a gente tem no Brasil, né? Dados espaciais em escala adequada para alguns estudos em áreas, em escalas maiores, né? Então a gente a gente tem usado muito o OpenStreetMap, que é a principal base aí, eu acho que do mundo para se trabalhar com um dado colaborativo espacial. A ideia do mapeamento colaborativo eu acho incrível. Eu, particularmente, gosto muito dessa área, tudo. E eu vejo que há uma versatilidade muito grande nas ferramentas que estão sendo desenvolvidas, que foram desenvolvidas, ou que serão desenvolvidas. E o que isso pode colaborar com o nosso meio ambiente? Qual é assim, as principais ferramentas que isso poderia ser aplicado tanto no meio ambiente como na qualidade urbana? Hoje em dia, é interessante a pergunta, Marcelo, porque hoje em dia, né, volta também naquele termo, né, do Gutierrez de cidadãos sensores e tal, né, eu acho que isso explica bem a situação e como que o mapeamento colaborativo pode contribuir, né, com a sociedade, especialmente com o monitoramento e com do meio ambiente, né, das condições que a gente tem no meio ambiente, né, e das cidades, enfim, o que for. Bom, como que ele pode contribuir? Vamos lá, na prática, né? Se você tem um cidadão coletando dado, né, ele pode, de fato,
descrever aquilo que incomoda ele, né, dentro do ambiente citadino ou do meio ambiente que ele está observando, né? O cidadão pode ir lá tirar uma foto, essa foto já tem uma posição geográfica associada com ela, né, uma coordenada associada com ela, e de certa forma isso é dado espacial, né, isso é dado espacial também. Então, o poder de participação, né, de detecção de problemas e às vezes até de promoção da solução de um problema, né, em vias colaborativas, né, junto com uma galera para ajudar uma pessoa que, sei lá, está deitada lá no chão da rua e alguém tirou foto, qual que é a posição dessa pessoa e vai lá. Enfim, a gente pode fazer o mundo com isso, mas na prática, se você for pensar na sua vida profissional mesmo, né, no meio ambiente, fazer consultas públicas às pessoas, né? Se você quer achar problemas, olha, será que eu tenho problema em determinada região? Você pode consultar essas pessoas que têm lá um WhatsApp, tem lá um aplicativo de mensagem que permite que você se posicione, tire foto, faça. Enfim, você consegue acessar as pessoas que estão acessando os problemas no cotidiano, né? Enfim, então, esse é um ganho muito grande, né, para a qualidade, para o estudo da qualidade ambiental, para a qualidade ambiental urbana, enfim, a gente tem essa possibilidade, né? Usar a tecnologia para acessar as pessoas, né, por si só já gera uma série de ganhos que, assim, a gente não consegue nem prever mais o que vai acontecer, porque é o que o cidadão estiver engajado em fazer, né? E às vezes temas que a gente acha que o cidadão vai se engajar em fazer, né? Acho que as pessoas vão mapear onde tem lixo, porque as pessoas se incomodam muito com o lixo, enfim, a gente quebra a cara, às vezes a pessoa não se incomoda com aquilo, não tem aquele problema, enfim, então é muito difícil a gente prever, né, qual é o desdobramento disso, mas de fato acessar o cidadão já é um grande ganho, né, para a gente entender como que o meio ambiente está funcionando, né, na prática, né, a gente sai daquele olhar de gabinete, né, e a gente ganha o campo, né? Não é uma pessoa só fazendo o campo, eu tenho várias pessoas fazendo o campo para a gente, né? Para a gente observar quais são os problemas que a sociedade está enfrentando, né? Então, às vezes, a gente nem imagina o que está acontecendo e o cidadão está vendo lá, ele pode nos informar. Então, esse é o grande ganho que eu vejo, né? Vou fazer uma audiência pública, né? Além de fazer a audiência pública, você pode ir lá pedir para que a pessoa vá em campo lá e relate para você em tempo real, né? Então, a informação chegando em tempo real para a gente é sempre interessante para melhorar. Eu tive uma experiência legal, né? A gente, na pesquisa, né, que a gente fiz com parceria lá com o pessoal da UFPR, né? A gente trabalhou, né, com a questão do mapeamento emocional, né? Onde as pessoas, em diferentes modais de transporte, né, as pessoas iam interagindo com a cidade de forma diferente. A gente viu que diferentes regiões, né, da cidade, né, usando-se diferentes modais de transporte, a pessoa andando de bike, a pessoa andando de Uber, a pessoa andando de ônibus, né? As pessoas se sentem bem ou se sentem mal, ou enxergam a cidade, né, de uma forma diferente, usando os diferentes modais, né? Por exemplo, com o mapeamento emocional, né, que às vezes com a técnica colaborativa, né, no mapeamento emocional, né, a gente consegue detectar regiões que são mais perigosas, regiões que estão com um problema ambiental, tipo um cheiro forte perto de um rio, né? Ou uma região que falta iluminação pública, né? A gente viu que é uma ferramenta viável para se aplicar ao planejamento urbano, né? Especialmente na detecção de problemas ambientais. Aí. Eu acho que é bacana. Então, tem várias aplicações aí que a gente pode pensar sempre com o desdobramento das pessoas usando o celular ou usando dispositivos móveis aí para fazer o reconhecimento de campo que a gente às vezes nem tem tanta perna para fazer assim. A ideia dessa percepção ambiental é muito interessante, né? Essa condição das pessoas estarem em locais diferentes e terem uma percepção ambiental diferente para cada local é bem construtor de informações, no caso, né? É bem legal mesmo. Mas, assim, a gente vê que existem vários processos, várias ideias, várias concepções, mas é importante a gente pensar como a gente dá veracidade nessas informações. Como a gente entende, pensar se aquela pessoa está passando a informação verdadeira. Essa é uma questão que sempre permeou aí a
cartografia, né? Qualidade de dados espaciais, né? Isso aí é uma coisa que sempre se discute, né? E quando o VDI surgiu, né? O mapeamento colaborativo surgiu, né? Eu acho que essa foi uma das primeiras perguntas que fizeram, né? Agora eu posso confiar nisso, né? Como que eu posso confiar no dado de uma pessoa que nunca trabalhou com a área, não estudou isso aí? Especialmente pensando que até o início da década de 2000, né, a gente tinha muito profissional produzindo dados e pessoas sem conhecimento só usavam os dados. Né? Como que eu posso confiar nisso? Né? Hoje em dia, né, assim, a gente vê esse movimento em toda a internet, né, que para uma informação ruim e falsa, tem várias pessoas apontando, né, que essa informação é ruim e falsa. Né? Então, quanto mais gente colabora com o mapeamento colaborativo, vamos pensar assim numa plataforma como o OpenStreetMap. Né? Se eu como indivíduo, vou lá e coloco uma informação errada, né, eu tenho 1 milhão de outros usuários que estão ali para consertar aquela informação. Então, a tendência é que sempre melhore, entendeu? Que nunca piore o negócio, porque tem muita gente usando aquele dado, né, e que vai ver que aquele negócio está errado e assim a gente vai melhorando a qualidade daquele dado, seja posicional ou seja semântica desse dado espacial. Né? Então, a confiabilidade é uma coisa muito importante aí nesse processo, né? Mas a gente vê que a tendência é sempre melhorar, né? Cada vez mais pessoas usando o mesmo dado. Né? Se você vê, por exemplo, que a informação está errada lá, Marcelo, você com certeza vai querer consertar, porque você tem a consciência de que aquilo vai atrapalhar alguém, né? Então, para uma pessoa que faz errado, tem muita gente que faz certo. Né? Então, a tendência é sempre melhorar a qualidade dos dados ali. Inclusive, na descrição, né? Tanto na qualidade tanto semântica quanto a qualidade posicional sempre tende a melhorar, né? É claro que tem limitação, né? Porque o olhar do cartógrafo ele é um, né? O olhar da pessoa que trabalha com geoinformação é um para o espaço, né? Mapear coisas, enfim. Mas o olhar do cidadão que está lá no dia a dia, vendo aquela feição ou enfim, ele vai conseguir descrever melhor essa feição do que alguém que não vive aquele ambiente. Né? Então, tem vários ganhos, né? Assim, a gente pensa ali nos metadados, ou enfim, no que descreve aquele dado, né? Enfim, a gente consegue uma riqueza muito maior, né? De atributos, né? Que a gente coloca aos dados espaciais, né? Usando assim, no bom sentido, né? Usando o cidadão como sensor, né? O cidadão que vive, entende daquela realidade local ali, ele consegue passar uma riqueza de informações muito maior do que uma pessoa que não vive aquela realidade local, mesmo que essa pessoa que seja um cartógrafo. Ele não consegue fornecer uma riqueza tão grande quanto o cidadão que vive naquela região. A informação, é lógico que ela é sempre importante. A confiabilidade dela é também muito importante. A gente vê esse processo de mapeamento colaborativo e o crescimento que está acontecendo no mundo inteiro através de, como você disse mesmo, vários aplicativos, né, tipo o Streetmap, por exemplo, eu recebi até eu li uma informação interessante sobre o jogo Pokémon, que é um jogo com mapeamento colaborativo, né, com muitas Poképaradas que policiais americanos utilizam esse jogo marcando determinados pontos que eles acham perigoso. É uma forma, uma maneira diferente de tratar a segurança pública. É uma novidade também, eu não conhecia isso não, legal. A ideia dos dados de informações é que talvez a gente precise entender um pouco melhor. No sentido de quando usar e como usar. Como eu uso a informação formal ou o mapeamento sistemático e quanto eu uso o mapeamento colaborativo. Como seria essa divisão, essa proporção? Eu não sei, né? A gente tenta pensar sempre na produção de mapas, né? O mapa ele tem que ter uma função, né, específica, ele tem que ajudar a pessoa a fazer leitura do espaço, tem que ajudar a pessoa a explorar o espaço, né? Mas existe limitação, é claro, né? É claro que você não vai fazer uma obra de engenharia que demanda aí uma acurácia alta, né? Sei lá, vou construir uma barragem, vou usar dado colaborativo, né? É complicado, né? Se você precisa, né, ter um arranjo de informações que vão te dar uma certeza muito grande do que você está fazendo, né? Sabendo que as pessoas que fazem o mapeamento colaborativo usam dispositivos que têm um posicionamento um pouco pior, né, do que a gente usaria, que a gente
teria com um dado produzido por um profissional, né? Enfim. Então, é complicado, né, a gente delimitar, mas sempre assim, para exploração do espaço, na falta de dados, né, na conjuntura de falta de dados espaciais que a gente tem no Brasil ou em outras regiões do mundo, né, é sempre muito bem-vindo. Quando você não tem nada de dados, você tem alguma coisa, né? Então, o mapeamento colaborativo, né, claro, tem limitações de uso, você não vai usar para um projeto de engenharia muito sofisticado, né, mas para exploração, para localização, para, enfim, para uma série de outras possibilidades que não adianta a gente querer usar o mapeamento colaborativo para fazer uma obra de engenharia que demanda aí um recursos mais sofisticados, mas é possível usar para N aplicações, assim, no ambiente citadino, né? Enfim, dá para a gente usar em coisas que não vão demandar assim uma acurácia elevada na posição, né, no posicionamento. E quando não tem dado espacial, né, é muito bem-vindo, né, quando você tem a possibilidade de usar alguma coisa, né? Então, na falta de dados espaciais, né, quando há falta de dados espaciais, o mapeamento colaborativo, oficiais, né, o mapeamento colaborativo ele é muito bem-vindo, né, porque ele ajuda, né? Se você não tem nada, é melhor ter alguma coisa, né? Então, já parte desse princípio. Mas eu já diria para vocês, assim, ficar usando para projetos muito que demandam, né, um dado um pouco mais elaborado, né, sofisticado do ponto de vista do levantamento, né, fazer o cadastro urbano, por exemplo, né, o cadastro imobiliário urbano, né, enfim, acho que é muito complicado, né, a gente parar para pensar que eu vou começar a cobrar imposto usando dado colaborativo, né? Então tem uma série de entraves aí que tem que se pensar, mas para uso geral, assim, para aquele contexto de uso geral, reconhecimento, localização, enfim, exploração, né, do espaço geográfico, enfim, ele é muito bem-vindo, sim, o mapeamento colaborativo. Eu gosto muito dessa palavra democratização dos dados, e eu acho muito que essa palavra, essa condição, ela parte muito das questões sociais e das questões que financiam os próprios dados. A gente sabe que os dados demandam espaço em nuvens, demandam espaço de armazenamento. Como que seria o funcionamento geral disso? As pessoas pagam também, elas utilizam, elas pagam, essas plataformas são pagas. Existem plataformas pagas que oferecem esses dados colaborativos? Elas estão disponíveis para todo mundo da mesma forma? Em que sentido você fala? Eu não entendi a pergunta. Você quer saber exatamente? Não, se existem, esses dados estão abertos a todos, ou existem, por exemplo, empresas ou sites que oferecem esses serviços pagos? O OpenStreetMap, por exemplo, você pode usar o dado e reutilizar para o que você quiser, né? Então, está lá a licença, né, de Creative Commons lá que eles usam, enfim, a licença, que eu falei Creative Commons, mas pode tirar, tá? A licença que eles usam, né? Eu não sei qual que é que eles estão usando agora, né? Mas as licenças que eles usam permitem sempre que nós utilizemos e reutilizemos os dados para o que a gente quiser. É claro, né? Se você vai usar para fins lucrativos, né, ou não, né? É uma questão sua, mas você pode usar, né? Você pode usar o dado que está lá disponível, está aberto. Então, de certa forma, é livre. É claro que demanda espaço, né, de armazenamento, né, a gente tem que ter servidor e tal, não sei o quê. Então, para um projeto desse também, às vezes não falta doação, né? Então, tem governos usando, né, o próprio dado do OpenStreetMap, né? Então, assim, é muito tranquilo hoje pensar que é uma plataforma. Eu estou usando o OpenStreetMap porque é a maior, tá, do mundo, né? Então, é muito tranquilo a gente pensar que hoje, né, vários atores têm interesse que o OpenStreetMap continue no ar, né? Continue fornecendo dados, né? Porque se eu tenho os governos utilizando essa plataforma, né? Então patrocínio não vai faltar, né? Então a gente, para ter espaço para esses servidores, para ter essas coisas, bom, enfim, mas é basicamente isso, né? O dado que está lá você pode usar, pode reutilizar, enfim, fazer pesquisa, fazer o que você precisa fazer com a sua vida aí usando esse dado. Adorei o debate. Mas realmente é muito interessante. Acho que daqui para frente, né, agora com essas novas tecnologias, com acesso
realmente mais popular, que ainda não é todo mundo, né, que tem acesso ao celular, à internet, mas é uma perspectiva muito boa para o futuro de informação, né? Para os profissionais aí que dão informação, né, ou para quem já está no mercado de trabalho, né, isso é uma ferramenta que constitui aí um elemento importante hoje no progresso, né, do acesso, a disseminação de dados é importantíssimo para a nossa evolução, né, tanto enquanto sociedade quanto indivíduo, né, enfim, a gente que é sedento hoje por conhecer coisas novas, né, enfim, saber de tecnologia, né, produzir tecnologia, melhorar a vida das pessoas, vocês que estudam engenharia, especialmente, né, tem que resolver problemas aí complexos, né, da sociedade de forma criativa e prática, né, e com custo-benefício alto, né. Olha só, você tem um dado, né, que pode te ajudar a fazer muita coisa interessante, né. Você pode melhorar a vida das pessoas, gerar soluções, né, usando dados que estão abertos, podem ser uma coisa assim muito importante para a nossa evolução enquanto sociedade, né? Então, por isso que eu gosto muito de usar, né, software livre, dado aberto, né, especialmente para ensinar as pessoas aqui nas engenharias ou na geografia ou enfim, que for nos cursos que eu estiver dando aula, né, que é possível sim fazer coisas interessantes, boas, que auxiliam a sociedade, né, e assim, que não precisa ter um custo alto, né? Então a gente vê muita tecnologia muito cara sendo desenvolvida, né? E por que não tentar uma alternativa mais barata, de baixo custo ou sem custo, né, para a sociedade, né? Isso talvez permita que eu dê acesso a pessoas que antes nunca teriam acesso ao desenvolvimento tecnológico, né? Pessoas muito criativas que não têm acesso à universidade, por exemplo, né, que podem também começar a pensar em gerar alguma coisa, né? Sem recursos, sem nada, né? Então o cara consegue produzir melhorias aí à sociedade tranquilamente, né? Então, é claro, a gente vai evoluir muito ainda, né? Existem desdobramentos que a gente ainda precisa entender, né? Mas o mapeamento colaborativo, né, na sociedade nossa hoje, né, ele já está bem enraizado, né? A gente já sabe, aí faz mais de 15 anos aí que ele existe, a gente ainda está aprendendo muito com ele, tem muita pesquisa ainda sendo desenvolvida com o mapeamento colaborativo, né? Então a gente vai aprender muito mais ainda também. Então, assim, não para, né? O negócio não para. O colaborativo é uma coisa, o que é colaborativo, o que é aberto, o que é livre, né? Enfim, hoje em dia, naturalmente, cresce positivamente, né? Melhora sempre e a gente vai continuar trabalhando para isso acontecer. Obrigado, professor. A gente quer agradecer você por essa maravilhosa explicação dos mapeamentos colaborativos e da ideia de ciência cidadã. E muito obrigado, gosto muito das suas posições, como eu já te disse. É a democratização da informação em curso nesse momento, né? O que está acontecendo agora. E eu queria deixar uma palavra final, se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, se quiser pontuar mais alguma coisa, estamos à disposição. Olha, Marcelo, eu também agradeço a oportunidade de participar aqui e fico muito feliz aí, novamente, em ver essa democratização do saber aqui, né? A gente está fazendo isso agora, né? Esse bate-papo aqui também é instrutivo, informativo, né? Então, eu acho que é sempre salutar aí a gente ter essas oportunidades, né? De sair um pouco da sala de aula, fazer esse papo mais aberto, né, para o público, a gente tentar mostrar um pouquinho do que a gente tem desenvolvido dentro da universidade pública, em tempos que a universidade pública tem sido alvo aí de discussão na sociedade, né? A sociedade quer entender qual que é o nosso papel, né? Como que é o nosso protagonismo em melhorar a sociedade, né? Então, sempre que a gente tem essa oportunidade, né, eu acho que é importante de divulgar mesmo o que a gente tem feito para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, a melhorar a qualidade do mundo, né, de forma geral. Então, é importantíssimo nesse espaço aqui. Parabenizo vocês aí pelo ambiente que vocês criaram, né, o Ambicast, um ambiente muito legal aqui de papo, né? Então,
Fico à disposição, colaboração futura. Eu trabalho aqui no Instituto de Geografia na Universidade Federal de Uberlândia, vocês já sabem disso, né? Mas não custa convidar sempre a vir aqui bater um papo, a gente está aqui disponível para conversar sobre vários assuntos, inclusive esse de tecnologia, mapeamento colaborativo, mas outros tantos, né? Então, a universidade está sempre aberta ao público, né? E não só aos alunos, mas à comunidade externa também. Então, acho que é importante a gente pontuar isso, né? Que a gente está aqui disponível para esse bate-papo também com o público, a comunidade externa, e é importante a gente divulgar mesmo o que a gente tem feito para melhorar o mundo. É isso aí. Muito obrigado, professor, pela participação. Foi excelente. Com isso, concluímos mais um episódio do Ambicast, o meio ambiente em nosso meio. Gostaríamos de agradecer novamente o nosso convidado, professor João Vitor Bravo, pela participação e também a você, ouvinte, que nos acompanha. Para saber mais sobre o podcast e ficar ligado sobre o próximo episódio, siga o Ambicast no Instagram, em @ambicast, no Spotify e compartilhe com seus amigos. Obrigado por estar aqui conosco, nos ouvindo, e até a próxima.